Olá pessoal, bom dia. Que a paz do nosso Senhor seja com todos vocês. Estamos aqui para mais uma reflexão desse dia e espero que você esteja bem, que sua vida seja grandemente abençoada e que hoje tudo esteja correndo bem para você. Se não estiver, vai estar. Vamos ter paciência e esperar no Senhor, que muitas coisas boas e maravilhosas virão. Antes que a gente faça uma reflexão, eu gostaria de pedir a você que, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal. Ative os sinos da notificação, com todas, né? Quando você apertar o sininho, para você poder receber essas mensagens diárias, né? Todos os dias aí na sua casa. E no seu aparelho celular, né? E na sua casa, onde você estiver. E também curta o vídeo, dê like e compartilhe com pessoas. Abençoe mais pessoas, porque o mundo está muito ruim. O mundo está muito hostil, muito mal, muito perigoso e fluindo constantemente mensagens negativas, mal direcionadas, destruidoras. Então vamos levar mensagens boas para as pessoas, para ver se as coisas melhoram, né? Para ver se vidas são melhoradas e restauradas. Hoje eu quero meditar no Salmos 23, um salmo extremamente conhecido, um salmo bastante recitado, acho que o mais conhecido do mundo. Ele e o Salmo 91 são extremamente conhecidos, né? Todo mundo recita esse salmo, todo mundo fala sobre eles. E eu estava sempre pregando numa igreja às quartas-feiras, e quando encerrava o culto, toda quarta-feira que encerrasse o culto, não podia encerrar sem que uma irmã lesse esse salmo de cor, falasse esse salmo de cor para todo mundo naquela igreja. Se não desse oportunidade para ela na igreja para ler esse salmo, ela morria. Tinha que falar esse salmo todas as vezes que acabava o culto. E ela então recitava. E eu ficava pensando, será que ela tem conhecimento desse salmo? Será que a gente, falando esse salmo até de cor, sabe o que ele representa e qual a profundidade, qual a mensagem revelada para todos nós nesse salmo? Na verdade, o salmista Davi está querendo mostrar nesse salmo quem é Deus e quais as manifestações do seu caráter. Quem é Deus e quais são as manifestações do seu caráter? É isso que Davi está querendo revelar. Quando ele estava sendo perseguido por Saul, estava em lugares hostis, em lugares de mata, de selva, segundo conta o judaísmo, né? Estava nesses lugares, fugindo, e de repente, nas matas, nos bosques, ele começa a cantar, a entoar essa canção, compõe essa canção. Os salmos são canções, em hebraico Tehillim, chamado de Tehillim, cânticos, né? A palavra grega para salmos, psalmô, quer dizer tocar um instrumento de cordas, né? Mas no hebraico é Tehillim, que são os cânticos. Os salmos, na verdade, são as manifestações, as exposições almáticas de cada homem, de cada pessoa, direcionada para Deus. Você percebe que os salmos são é um compêndio em que os homens falam com Deus. Né? Não é Deus falando com os homens, mas são os homens falando com Deus. E quando isso acontece o derramar, a manifestação da alma diante do Senhor sobre o que ele está passando, o que está acontecendo com a vida dele. Então, se queriam se vingar, escreviam salmos, porque vários salmos, né? São vários salmos, vários autores dos salmos. Davi escreveu salmo, Salomão escreveu salmo, Moisés escreveu, Asaf escreveu, a família de Coré escreveu, e tantas outras pessoas escreveram salmos, não é? E quando estavam irados, escreviam salmos.
Quando estavam festivos, escreviam salmos. Quando estavam agradecidos e queriam prestar tributos a Deus, escreviam salmos. Então, os salmos são as manifestações, né, da alma do homem, o derramar da sua alma para com Deus. Então, Davi escreveu esse salmo enquanto estava, segundo fala o judaísmo, enquanto estava sendo perseguido por Saul. Aí ele fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, a gente vai percebendo, eu percebo que muitas pessoas tentam esclarecer quem é Deus, tentam dizer quem é Deus na sua essência, a partir de um sentimento intelectual, a partir de um posicionamento filosófico, talvez queira dizer quem é Deus, explicar quem é Deus, mas que na verdade não tem conhecimento dele. As nossas atitudes, muitas vezes, mostram que nós não conhecemos Deus. Se queremos saber de verdade quem é Deus, existe uma maneira muito simples de saber um pouco quem Ele é. É olhando para Jesus. Jesus é a manifestação de Deus, é o Deus encarnado na Terra. O Senhor Jesus é Deus. E, por ser Deus, Ele manifesta um pouco de quem Deus é. Mas, ainda assim, não descobrimos na sua profundidade quem Ele é de verdade. Então, só sabemos que é o Todo-Poderoso, o Soberano, o Senhor dos Exércitos, o Deus forte, contra quem não existe nenhuma guerra, nenhuma batalha, porque Ele não compete com ninguém, porque ninguém pode vencê-lo. Ninguém pode vencer Deus, ninguém pode ser inimigo de Deus, porque não tem força para vencê-lo. Ninguém é páreo para Deus. Na verdade, Deus é um Deus muito pessoal. Deus é um Deus pessoal. E por ser pessoal, Ele vai sendo revelado a cada um conforme Ele quer se revelar. Ele vai se revelando na pessoalidade de cada um. Cada um, segundo as suas experiências, vão tendo um posicionamento específico de quem Deus é para ele, para si próprio. Dentro da sua visão pessoal, a gente arrisca dizer Deus é isso, ou esse e aquele. Porque nós temos experiências pessoais com Deus e a partir das nossas experiências, a gente começa a arriscar dizer como Ele é, como Ele age e quais as manifestações do seu caráter. Você vê que na Bíblia Moisés disse: o Senhor é homem de guerra, é varão de guerra. Você vê que Jó disse: Ele é o Redentor que vive. O escritor aos Hebreus fala: Deus é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. Já João diz: Deus é amor. Deus é amor. E Davi fala: Deus é meu pastor. Cada um, segundo a sua pessoalidade, segundo a relação intimista que desenvolve com Deus, segundo a relação que desenvolve com Deus, é capaz de identificá-lo segundo a visão subjetiva que construiu na sua alma, né, pela experiência pessoal com Ele. Então, Deus é visto por cada um da maneira como Ele se revela para cada um. Deus é uma bênção, é bom, Deus é maravilhoso. E então Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa é a visão. E depois ele vai descrevendo, a manifestação do caráter de Deus. Ele está comigo, me levando para águas tranquilas. Ele é Adonai Shalom, o Deus da paz. E ainda que eu ande pela vereda pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Adonai Chamar, Deus está presente. Ele vai mostrando a maneira como Deus vai se revelando a ele. Ele está presente em todo o tempo, né? Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome, né? A justiça, Tzedakah, Deus é o Deus da justiça. Então,
naquele momento que ele está sozinho, sendo encurralado por Saul e sendo fugitivo pelo rei Saul, né, que estava perseguindo ele, ele consegue, de acordo com a intimidade dele, a oração e a comunhão com Deus, ele vai começando a ter uma revelação bem descritiva de quem Deus é, e começa a falar: Deus é meu pastor, ou minha pastagem, ou meu pasto, ele me mantém, ele me sustém, ele é meu pai, ele me guarda, e nada me faltará. Na verdade, nunca diga nada me faltará. Nunca diga nada me faltará. Porque não se compara a Deus, o Senhor soberano, a coisas. Eu, quando estava na Índia, eu orava o tempo todo e dizia: nada me falta, como nada me falta, se aqui eu passo uma grande necessidade. Se aqui eu passo por crises incríveis de solidão, crises, angústias incríveis, porque o clima é muito pesado pela força das religiões que dominam aquele país, e eu ficava orando o tempo todo orando, até que compreendi. Como assim nada me falta? Quando a gente diz nada me faltará, e crer nisso, nada me faltará, nós estamos dando uma grande brecha para Satanás atuar. Porque a partir do momento que passamos por alguma necessidade, alguma crise, algum problema na nossa vida, não é? A partir do momento que passamos por dificuldades, a gente vai dizer, o diabo vai dizer: não está faltando coisas para vocês? Como você disse que o Senhor é o seu pastor e nada te falta, se muitas coisas estão faltando, se muitas coisas estão aí, né, em falta na sua casa, na sua vida, e agora? E isso vai atormentando muitas pessoas. Eu vejo muitas pessoas atormentadas dizendo: eu sou fiel a Deus e está faltando isso, isso e aquilo para mim. Como se, como se nada pudesse faltar para a gente, como se nós fôssemos os super-homens da história, como se nós fôssemos os santos e santíssimos, né, e que vivêssemos em dimensões diferenciadas para isento, né, imune a qualquer tipo de crise, a qualquer tipo de escassez, a qualquer tipo de necessidade. Nós passamos por crises, nós passamos por momentos críticos, não é? Porque o evangelho é renúncia, o evangelho é cruz, o evangelho é cruz. Eu sempre digo, enquanto o alvo não for a renúncia total, não adianta a gente ficar carregando a cruz o tempo todo, que só vamos ter escândalos e problemas. O alvo é renúncia, o evangelho é entrega, o evangelho também é perseguição. Quem quer viver em Cristo piamente, disse o apóstolo Paulo, padecerá perseguição. Então, o evangelho também são momentos difíceis, mas a alegria do Senhor é a nossa força. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. A nossa esperança nos traz alegria. A nossa esperança em Deus e nossas convicções nele nos traz alegria. E a revelação dele para nós de quem ele é nos traz força para continuar. Então nunca mais diga nada me faltará. A partir de agora diga: ele não me falta. Esse é o texto hebraico. O Senhor é meu pastor e ele não me falta. E ele não falta para mim. Ele não falta, não as coisas não nos faltam. Pode faltar o carro, mas não falta Deus. Pode faltar a comida, mas não falta Deus. Pode faltar a moto, a bicicleta, pode faltar a confortabilidade, mas não falta Deus. Porque ele é a nossa força. Porque ele é quem não nos falta. Então o texto hebraico é Hashem Roi Lo Ehesar. O Senhor, o nome, Hashem, em hebraico quer dizer o nome. Ele chama o Deus de o nome. Hashem Roi Lo Ehesar. O Senhor é meu pastor e ele não falta para mim. Então, o Senhor não está nos faltando. E por esse motivo devemos ficar alegres. Davi vai revelando: ele é o meu pastor. E você? O que diz? Quem você acha que Deus é para você? Há uma só maneira de descobrir quem Deus é para todos nós. É desenvolvendo uma intimidade, uma comunhão íntima com ele,
em oração, em jejum, em leitura da palavra. Isso nos edifica, isso nos fortalece. A oração resolve muitas coisas ou tudo. Oremos sempre. Tenha coragem, sai da preguiça, sai da letargia, sai dessa morosidade, desse estado, desse estado paralisado, né? Desse estado paralisado de situações. Esquece um pouquinho as coisas da vida, esquece um pouquinho esse mundo, esquece um pouquinho a comida, esquece um pouquinho essas atividades diárias cansativas, estressantes, e começa a orar um pouco. Começa a orar. A oração, quando a gente descobrir realmente o que é oração de verdade, nós vamos deixar de orar, né, a partir desse modelo que a religião ensinou para a gente de como orar. A gente imagina que orar são essas ladainhas repetitivas, né? Essas coisas repetitivas, essas repetições de verbosidades religiosas que a gente faz constantemente, que as pessoas fazem. A gente pensa que orar é isso. Isso se torna tão mecânico, tão cansativo. Por que as pessoas não vão na igreja quando marcam culto de oração, reunião de oração? Porque muita gente não vai. Porque eles imaginam que a oração vai começar às 7 e acabar às 8. Eles imaginam que a oração é aquele processo monótono, né, de repetição de coisas, trivial, e a gente tem que chegar no templo, onde quer que seja, dobrar o joelho e ficar uma horinha orando e falando coisas, e às vezes até sem sentido para Deus, e depois ir embora para casa. Então, a gente imagina que oração é isso. Por isso temos preguiça de orar. Muitas pessoas imaginam que oração é esse tipo de repetição de coisas. E por essa razão, perde muitos benefícios e muitas vitórias de Deus. Não é? Perde muitas coisas de Deus. Pensam que orar é construir frases que já são construídas, que a gente já vê por aí, modelos de frases de oração, né? Existe até compêndios escritos de como orar. Na verdade, as pessoas gostam de repetir coisas. Muitos têm que começar a oração dizendo Senhor, meu Deus e meu Pai. Outros têm que começar a oração grandioso Deus. Então, cada um tem esses modelos já preparados, né? Já preparados para orar, e pensam que é isso, e aquilo se torna monótono. A oração é o escoar da alma, é o se derramar diante de Deus com palavras, não palavras bem elaboradas ou palavras montadas, pré-organizadas, para falar com o Senhor. Oração é conversar com Deus. Uma oração muito sincera que alguém fez foi uma oração de menos de 1 minuto. Alguém gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E isso veio de uma profundidade tão grande da subjetividade dele, da necessidade dele, né, do desejo de vencer, de enxergar, de Bartimeu, né, que Jesus ouviu imediatamente e correu para socorrê-lo, correu para dar visão a ele. Oração é quando a gente se expõe diante de Deus, se derrama diante dele e fala das suas grandezas, e o exalta, e o bendiz, e se entrega em rendição total a ele, dizendo que vai fazer o que ele precisa que seja feito, dizendo que você se rende a ele, que você quer fazer o que ele quer. Existe a oração bakashá, em hebraico, bakashá, aquela oração que se pede muita coisa a Deus. Jesus ensinou bakashá, né? Orai pelo pão nosso de cada dia nos dá hoje. Buscai ao Senhor tudo que pedir em oração crendo recebereis. E tem uma outra oração hebraica que é chamada de tefilá. Oração, o nome é tefilá. Essa oração é quando o sujeito não busca favores de Deus, mas se entrega a Deus à disposição para fazer o que Deus quer que ele faça, sem estar preocupado com absolutamente nada nessa vida. Se entrega em oração e buscando a Deus, exatamente esperando que Deus faça o que ele quer fazer através da sua vida. Se dedique em oração. Os profetas eram assim. Os profetas eram assim. Dedique-se em oração, em jejum,
O jejum é bom. Há pessoas que já estão dizendo que não precisa jejuar mais e tal. E há outros que dizem que o jejum tem que ser parcial. Esse negócio de jejum parcial eu não aceito, eu acho um absurdo a pessoa dizer que está jejuando há 40 dias e quando a gente vai ver, ela está dizendo, eu estou jejuando de feijão e de carne. Não como feijão e carne. Para mim isso não é jejum. O jejum tem que ser na sua totalidade. Moisés disse, eu fiquei 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem beber água por causa de vocês. Jesus passou esse período todo também. Aí hoje já entramos com aquela ciência, quem fizer isso vai morrer, o estômago vai ter problema, a pessoa vai morrer desidratada, vai ter isso e aquilo. Sim, Deus sustenta. Então, passando alguns momentos de jejum, um dia, 2 dias, eu já fiquei 3 dias jejuando direto. Se você ficar um dia, 2 dias, né, 10 horas, 5 horas de jejum, de manhã até meio-dia, mas jejue em comunhão com Deus e lendo a Bíblia. A Bíblia é nossa direção. Leia a palavra. A palavra de Deus é quem vai nos trazer entendimento, restauração de consciência, restauração de princípios, redirecionamento de princípios, porque a palavra de Deus molda o nosso caráter e nos regenera. Nos regenera. A gente passa a viver uma outra dimensão. Então, Deus é exatamente aquele que se revela para nós na nossa pessoalidade. Deus é o Senhor. Não podemos esquecer disso. Ele é o Senhor. Ele é o Rei. E se queremos saber e andar com Ele, se queremos andar com Ele, temos que imitar Jesus. Temos que ler a Bíblia. E que nessa manhã o Senhor te abençoe grandemente e te dê paz, e te dê alegria, te dê saída, escape para essa situação que você pode estar vivendo. Estou orando por você. Vamos orar agora um pouco, em nome de Jesus? Senhor, abençoe essa pessoa. Traga sobre ela a tua graça, o teu poder, a tua revelação. Ensina-nos quem o Senhor é, como o Senhor quer nos ensinar. E que, meu Deus amado, não sejamos julgados por ninguém e não sejamos criticados por ninguém, muitas vezes por nossa maneira de ser. E que o teu Espírito Santo nos revele cada dia a tua graça, a tua presença, e que sejamos cheios de ti. Se há enfermos e doentes, que o Senhor restaure nessa manhã, que o Senhor cure e sare, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha um bom dia, que a paz seja contigo. Não esquece, se inscreve nesse canal aí, nos ajude, no nome de Jesus. Até lá, meus irmãos, Deus te abençoe.